Fala, meus queridos, e aí, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Vamos lá para mais uma palavra, mais um vídeo aqui. Esse vídeo ele vai gerar polêmica, né? Talvez pode que ninguém fale nada, mas eu tenho certeza que tem gente que não vai gostar, né? Não vai concordar. Só que eu já vou dizer que não são ideias minhas, tá? Não é ideia minha. Tudo que eu relatar aqui, tudo que eu falar, está baseado na palavra de Deus. E essa palavra, por mais que foi o homem que juntou os livros, né, os evangelhos, e fez a Bíblia, montou a Bíblia, mas a palavra é escrita por homens de Deus, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, Tiago, Mateus e os demais apóstolos. E aí foi juntado. Por isso que a palavra Bíblia significa junção de livros, né? Então, mas é a palavra de Deus. E o que eu vou falar aqui, eu não aprendi com um homem, com um pastor, com um bispo. Não, eu aprendi meditando na palavra de Deus, estudando ela, lendo e vendo o que está escrito. O problema é que nós temos no mundo, nós temos uma questão de cultura religiosa. Você nasce na tua religião, seja ela evangélica, católica ou outra, e você cresce e desenvolve a tua vida baseado naquela cultura ali. Aí o que nós temos que fazer? O que eu proponho ao longo de tempos que eu venho pregando a palavra de Deus? Que nós temos que saber... Nós temos que saber separar o que é cultura e o que é a palavra de Deus. O que é cultura religiosa e o que é a palavra de Deus. Porque nós evangélicos, eu nasci num lar evangélico, me criei num lar evangélico, nunca saí da igreja, da religião evangélica. E hoje eu entendo que existem alguns dogmas, alguns costumes religiosos da evangélica que não está na Bíblia. Assim como hoje eu entendo que existem costumes e dogmas católicos que não estão na Bíblia, mas as pessoas defendem, seja ela evangélica ou ela cristã, evangélica na sua religião e o católico na sua religião, eles defendem essas teorias como se fosse realidade, coisa que não é. Por exemplo, eu quero tocar num assunto muito importante aqui que você não vai ouvir na igreja, porque o pastor não vai falar, porque vai causar alvoroço nos irmãos, porque o povo já está acostumado com a vida religiosa e ele não vai querer entender, né? Ele não vai vir falar na internet isso porque ele não quer perder seguidores, porque ele não quer sofrer às vezes afronta, porque tem pessoas que nos afrontam por falar a verdade, né? Por falar a verdade. E isso que eu vou falar aqui, as pessoas elas não estão acostumadas a ouvir algo assim. A pessoa não quer, muitas vezes elas não querem entender as verdades descritas na palavra de Deus, né? E o que eu quero falar é sobre um assunto que eu há muito tempo já venho ouvindo. E às vezes você vai conversar, as pessoas perguntam, você é crente, né? Você é evangélico, é isso? Aí você fala que é evangélico e tal. Aí as pessoas, elas dizem assim, não, mas... Bom, depois de às vezes alguma conversa ali, né? Algum assunto, né? Aí as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho a minha religião. Eu acredito em Deus e eu sei que Deus está na minha vida e tá tudo certo, comigo tá tudo bem, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso, tem muita gente que diz assim, quando a gente vai pregar o evangelho, tem muita gente que diz assim, não, mas eu não preciso ouvir o que você tem para falar sobre a Bíblia, porque eu creio em Deus, tá tudo certo. Só que você crê em Deus
não quer dizer que te dá o direito a você ser salvo. E o propósito de Deus é isso, é salvar o ser humano. É salvar o ser humano da vida errada, da prática errada, das coisas erradas. É salvar o ser humano da vida carnal para a vida espiritual. Mas como assim, Luiz? Mas eu não tenho uma vida errada. Então eu não preciso desse negócio. Pois olha, primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo a Bíblia nos relata no livro de João, no capítulo de número 3, narra ali o encontro de Jesus com Nicodemos. Sabe quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos líderes judeus da religião judaica, do judaísmo. E até ali, enquanto eles estavam conversando com Jesus, o que valia, porque não existia o catolicismo e não existia o protestantismo, os evangélicos, até ali o que valia era a palavra de Deus que os judeus dominavam, conheciam e viviam. O mundo judeu, o mundo judaico vivia aquela religião. E diante de Deus, o que predominava para Deus na humanidade era aquela religião ali, a que Deus tinha criado para o homem seguir, para o homem viver. E Jesus estava falando agora para alguém que pertencia à religião judaica, pertencia ao judaísmo, era um líder, era um homem que conhecia as leis, os mandamentos de Deus, entende? E ele tinha convicção e era uma pessoa formada e um líder. Ele era um líder religioso da época. Ele fazia parte da cúpula da religião. Para o católico entender, e o crente entender, Nicodemos ele era tipo um líder, como existe a Igreja Católica hoje, o Papa. Na época existia o sumo sacerdote, né? O sacerdote e os outros líderes. Para nós entender, é como se fosse o Papa e os líderes que estão ali junto com o Papa que administram uma igreja católica. Era o que acontecia na época. Então, Nicodemos era um homem, um líder religioso, e ele vai conversar com Jesus. E Jesus fala assim para ele, diz para ele: olha, Nicodemos, não te admires de eu te dizer, porque o que importa é que você tem que nascer de novo. E lá no capítulo 3, no versículo de número 3 e o versículo de número 5, Jesus diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, vocês são nascidos de pais e mães humanos. Mas eu quero dizer para vocês que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus e não pode ver o reino de Deus. Então esta é a questão. Jesus coloca ali que não importa a religião. Jesus estava colocando que a partir de agora ele vindo do céu, como Deus, desce na terra, nasce num corpo humano. Ele traz agora uma nova ordenança, uma mudança. E quando ele vai morrer lá na cruz do Calvário, ali finda a religiosidade do judaísmo e começa-se agora os mandamentos de Cristo a ser a verdade, a realidade, o certo, a vivência para o ser humano viver a partir da morte de Jesus e a ressurreição dele. A partir da ressurreição de Cristo Jesus, o que começa a valer agora é o novo mandamento, é o Novo Testamento na Bíblia. Nós temos a referência do Velho Testamento como uma referência, como uma base de como foi que Deus criou lá a religião do judaísmo, e
como que vai funcionar a partir de agora o Novo Testamento, porque está escrito no Velho Testamento a vinda de Jesus, a manifestação de Jesus e a criação do novo mandamento de Cristo Jesus agora então. Então, para nós entender o Novo Testamento, nós precisamos também ler o Velho Testamento, mas não seguir as ordens do Velho Testamento. Tem gente que segue. A maioria das igrejas hoje, elas colocam os mandamentos para os irmãos seguirem, mandamentos do Velho Testamento. Eu digo aqui para vocês que se no Novo Testamento tem poucas coisas, poucos mandamentos lá do Velho Testamento que Jesus confirmou no Novo, mas são poucos, os apóstolos, são pouquíssimos os mandamentos. Então eu não posso pegar um mandamento lá do Velho Testamento, um mandamento lá do Velho Testamento e colocar hoje para utilizar, porque já não, se não está baseado no Novo Testamento, já não tem mais efeito, não adianta querer utilizar. Você pode usar um exemplo de alguém lá no passado que teve uma fé em Deus a tal ponto de acontecer algo extraordinário na vida dela. Sim, você vai usar o esforço, a dedicação, o ânimo daquela pessoa lá no passado, você vai procurar fazer o que ela fez para ter um alcance, para alcançar também um benefício diante de Deus, mas não o ato que ela praticou. Eu vou lá matar um bezerro, um carneiro, para fazer um sacrifício para Deus me abençoar. Não é assim. Já não funciona mais. Não, mas Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel lá. Hoje em dia também Deus vai fazer. Deus tem o poder de fazer, mas Ele não vai fazer hoje. Porque Ele fez lá para acontecer naquele momento da história. Então não adianta querer querer que Deus faça os mesmos sinais de prodígios lá, querer que Deus faça hoje, porque não vai resolver. Não é assim. Cada etapa da vida é uma coisa. Deus trabalha, Deus é o mesmo Deus, Ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade, Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, mas Ele não vai repetir as mesmas coisas agora. Até mesmo porque Ele já deu um novo mandamento. E nós temos que procurar entender esse novo mandamento. O assunto é bem vasto, é bem longo, né? Mas eu queria trazer aqui informação. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas, como eu estava falando antes, e aí as pessoas dizem assim, não, mas o fulano lá, ele era todo errado lá na vida, fazia tudo quanto é coisa errada, bebia, ia pro bailão, matava, roubava, fazia tudo quanto é errado. Agora ele ficou crente e agora ele é o santinho, ele é o bonzão. Aí eu pergunto para você, qual que você prefere? Que a pessoa continue na vida errada, fazendo todas essas coisas erradas? Tu acha melhor ela continuar dessa maneira e não se tornar um crente? Porque o que ele fez foi o correto. Aí você pode dizer assim, não, mas não precisa virar crente para, como muitos dizem, eu ouço muito. As pessoas dizem, não, mas não precisa virar crente para você ser uma pessoa boa, para você ser uma pessoa correta. Realmente, para você ser uma pessoa boa não precisa ser crente, não. Só que eu quero dizer uma coisa aqui por dentro da palavra, sem medo de errar. Para você entrar no reino de Deus, para você ser salvo, caso você venha a morrer, ou caso Jesus volte, como ele falou que ele vai voltar a buscar um povo que está zelando, se preparando, se santificando, para você participar então da volta de Jesus, ou alcançar a salvação após a tua morte, você precisa virar um crente, se tornar um crente em Cristo Jesus. Não a placa de igreja, não a religião, mas um crente em Cristo Jesus. E aqui que está o problema. A pessoa que ela se torna crente, e aí ela tem que abandonar as coisas do mundo, as coisas erradas. Por que a gente fala as coisas do mundo? Porque o mundo secular, a Bíblia nos diz, o mundo secular, as pessoas que não têm nada de uma vida espiritual, de uma comunhão espiritual, não vivem uma vida espiritual com Deus, poderia até dizer, não vive uma vida religiosa, aplicada à religião, só que a religião não influencia em nada, a religião não é nada.
né? Para a salvação ela não influencia em nada, para Deus a religião não influencia em nada, não existe nada, porque a religião foi criada pelo homem, inventada pelo homem, a placa da igreja, o ministério da igreja foi inventado pelo homem. O que Deus deixou foi aqui, ó, os mandamentos. A partir daqui dos mandamentos, o homem achou melhor, tipo assim, vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo preferia pegar e montar lá um local lá que desse para ele reunir o povo, para ele pregar o evangelho de Jesus lá. Dali começou assim o costume de abrir igreja. Mas eu acho errado esse negócio de ficar abrindo igreja. Eu também acho errado o negócio de abrir igreja se a pessoa abrir para ganhar dinheiro, como muitos hoje estão fazendo, abrir igreja para ganhar dinheiro. Essa é a minha bronca, esse é o meu protesto. Luiz, você nunca vai abrir igreja? Eu pretendo, se Deus assim permitir, eu pretendo abrir a minha igreja. Mas a hora certa, no tempo certo, na hora certa, vai ser assim. Mas então você vai entrar pelo mesmo caminho deles? Não, não é porque eles abrem uma igreja para ganhar dinheiro que eu também vou abrir uma igreja para ganhar dinheiro. É simples assim. Estou gravando esse vídeo aqui, vai ficar no meu Facebook. Um dia, se Deus assim permitir, eu tiver com o meu ministério, se eu estiver vivendo, você pode, com o maior prazer, pode pegar o vídeo aqui, baixar no teu celular, chegar lá, Luiz, lembra que você falou que não ia trabalhar nesse sistema e hoje você trabalha? Mas se Deus quiser, eu vou manter o meu propósito com Deus de ter o meu ministério para acabar com esses enganos que tem por hoje aí, de ganhar dinheiro através do ministério, pregações que não são feitas na igreja, ensinando as pessoas a verdade, né? Porque é fácil hoje eu convidar você para vir para a minha igreja. Venha para a minha igreja que Jesus vai te abençoar, Jesus vai abrir a porta da tua vida. Se você não vir para a igreja, ouvir a palavra, aprender a verdade, não mudar de vida do teu comportamento, não aceitar Cristo Jesus mudar de vida, Deus não tem comunhão contigo. Deus não vai, é mentira. Deus não vai te abençoar, Deus não vai abrir a porta para você. As coisas não vão mudar na tua vida, por quê? Eu faço um desafio contigo. Vá para a igreja e pegue a maioria das pessoas que estão aí dentro da igreja e vá ver a vida delas. Elas estão dentro da igreja, são crentes, mas o comportamento continua errado. A maneira de falar ela é uma maneira imunda, impura, falando palavrão, besteiras e por aí vai. O comportamento, a vivência é errada. Por quê? Porque ela não ouviu as verdades bíblicas de Cristo Jesus sobre a mudança de vida, como eu estou falando aqui agora. E que as pessoas não sabem, as pessoas criticam. Agora, esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa que ele estava assim criticando o pai dele, porque o pai dele era mulherengo, o pai dele vivia fazendo muita coisa errada, aí o pai dele ouviu a palavra, alguém pregou para o pai dele, aí o pai dele se converteu, veio para a igreja, agora ele critica o pai, porque o pai viria fazendo isso e aquele outro, me ensinou a ser mulherengo, e blá, 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 e agora ele está lá, agora quer que eu mude de vida, seja crente que nem ele. Esse um tempo atrás ele vivia a vida errada e agora quer ser crente, quer pagar uma de santo. Pois eu digo para você, Jesus disse assim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar e salvar quem? O homem. Romanos 3:23 está escrito que o homem pecou e está separado de Deus. Mas o capítulo 5 de Romanos fala que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E ali vai continuar falando que o sacrifício de Jesus, ele agora torna o homem amigo de Deus, ele aproxima o homem de Deus e agora o homem não está mais afastado. Mas não é todos, é somente aquele que se converte, é somente aquele que sai lá da vida errada, é somente aquele que está vivendo uma vida errada, vem, aceita Jesus, desce as águas do batismo e agora passa a ser um crente. O fato de ele entrar dentro de uma igreja não quer dizer que por ele estar dentro da igreja ele vai ser salvo. Não, ele vai ser salvo se ele aceitar a Cristo Jesus, descer as águas do batismo e viver os ensinamentos de Jesus, não da religião, não da placa da igreja. O fato de eu estar dentro de uma igreja é uma consequência de eu ser salvo. Eu não vou para a igreja para ser salvo. A igreja é uma consequência de eu ser salvo, porque daí eu vou entrar na igreja ali, a igreja está pregando a verdade, pregando a palavra, tem cânticos de adoração, de louvor. Agora eu faço uma parte de um mundo espiritual, então eu vou para a igreja. Então não critique quem fica crente, quem sai lá do mundão das coisas erradas e vem para a igreja.
aceitou Jesus, desceu as águas do batismo e agora se tornou crente. Eu vou ler os textos aqui, o qual as pessoas estão fazendo certo. Ah, Luiz, mas eu não preciso dessas coisas, que eu tenho uma vida certa, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, eu sou uma pessoa boa com a minha família, com a sociedade. Isso são obras naturais. Isso são obras naturais. Não adianta você ser uma pessoa boa. Tem gente que não vai gostar disso aqui que eu vou falar, mas está na Bíblia. Não adianta você ser uma pessoa boa, porque você ser uma pessoa boa não vai fazer você ser salvo. O que vai salvar a tua fé, a tua vida, é você crer em Cristo Jesus, descer as águas do batismo, né? Aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua... que é a regra básica é essa, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, descer as águas do batismo e perseverar agora em ser uma pessoa salva, uma pessoa crente em Cristo Jesus. Porque não vamos confundir as coisas. Eu quero explicar aqui para você que critica quando a gente diz, convida as pessoas para ser crente, venha para a igreja, vamos lá ouvir a palavra, aceitar Jesus e ser crente. Nós não estamos convidando ela para ser crente por causa, para ela ser membro da igreja, ou para ela ser crente para ser um religioso da nossa religião. Não. O convite para ela ser crente é porque já desde o princípio, quando começou a história de ser crente, o verdadeiro motivo é esse. É ser crente em Cristo Jesus para poder ser salvo quando a pessoa partir para a eternidade e para o reino de Deus, ou se Jesus voltar, ele estará apto a subir com Cristo Jesus no arrebatamento, na subida, ou na vinda de Cristo. Ninguém convida, tem igrejas, claro que convida lá para você fazer parte da igreja dele, porque ele quer que você seja crente da igreja dele. Mas eu vou lá e abro. Ontem eu estive participando na casa de um irmão, abriu um ministério, comprou lá uma casa lá, que embaixo ele conseguiu fazer uma igrejinha. Eu fui lá, eu e meu sogro fomos lá participar do culto. Quanto mais igreja puder abrir, mais pessoas nós temos para trazer. Para quê? Para fazer número? Para quê? Para ser crente apenas? Não. Eu não posso me conformar com as coisas erradas que fazem. Eu não vou deixar de abrir um ministério, uma igreja. Eu não vou deixar de pregar a verdade, porque as outras igrejas, os pastores, os outros obreiros aí estão pregando engano. Daí você não vai para a igreja, ou você não fica crente em Cristo Jesus, porque não, eu vou sair da minha religião para ser crente, para quê? Não, eu vou sair da minha igreja aqui para ir para a tua igreja lá, para quê? Porque os outros estão fazendo errado, eu não posso me recusar a fazer as coisas por causa disso, não. Eu sei qual é a verdade que está escrita aqui, eu vou pregar para que a verdade seja espalhada. E é por isso que eu prego. Eu não sei os outros, não me interessa. Agora eu prego para você que não adianta você ser bonzinho e que você precisa aceitar Jesus se você quiser ser salvo. Agora, se você é católico, ou se você é evangélico, se você é de outra religião, isso aqui, eu sei que tem gente que não vai gostar, mas eu digo sem medo de errar, porque está escrito na palavra de Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus quem deixou escrito. Então, não adianta, mesmo que você seja católico, assim como Nicodemos, lá o papo dele com Jesus, lá, Jesus falou para ele, olha, não importa, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, se você é católico, se você é evangélico, se você é de outra religião, e você está só vivendo a tua religiosidade, mas você não está vivendo do padrão que Deus quer, que é aceitar Cristo Jesus, o sacrifício dele, descer as águas do batismo, não é o batismo aspergido lá, a aguinha despejada na cabeça, não, porque o batismo que Jesus manda nós descer, nós viver, e o apóstolo Paulo, é o batismo de imersão. São duas palavras usadas na Bíblia ali, que a original duas palavras diferentes, que a tradução usa apenas como batismo, para as duas
para as duas palavras lá do original. E o batismo que é nos ordenado a viver é o batismo de imersão, a hora que nós somos afundados lá na água. Para que, Luiz, isso? A Bíblia nos diz que é para se assemelhar à morte de Jesus. Quando eu sou mergulhado no fundo da água, eu estou sendo sepultado como Jesus foi sepultado. Como Jesus morreu e foi sepultado, assim eu também vou ser afundado na água. E a simbologia espiritual, a partir do momento que eu sou tirado de volta do fundo da água, assemelhando-se ao momento que Jesus ressuscitou. E agora ele ressuscitou, né, para ser agora Deus todo-poderoso, tendo agora de volta, como ele disse, todo poder e autoridade me é dado novamente nos céus e na terra. Então, assim nós também somos tirados da água agora, ressuscitados para a vida espiritual. Então, por isso que há necessidade de você descer as águas do batismo. Porque enquanto você não desce as águas do batismo, você continua morto para a vida espiritual e vivo para a vida carnal, vida humana, vida natural. Agora, a partir do momento que você for descer afundado lá nas águas, lá, e a hora que for você sair dela, aí você está nascendo para a vida espiritual e morrendo para a vida carnal. No capítulo 4 do livro de Romanos, aliás, o capítulo 6, o versículo de número 4 de Romanos, aí o apóstolo Paulo, eu não vou ler porque eu estou citando, se você quiser conferir na tua Bíblia, você vai lá e confere, seja ela católica ou evangélica. Lá está escrito que a partir dali, uma vez que nós descemos as águas do batismo, agora nós vamos viver todos os dias uma nova vida. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos fala que agora que nós pertencemos a Cristo Jesus, nós vamos viver agora uma nova vida. Nós vamos viver agora em novidade de vida. Vou tentar pegar aqui para você o versículo certo. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Gálatas, no capítulo 5. Vamos achar aqui. Olha aqui, ó. Gálatas, no capítulo de número 5, ele traz a relação dos frutos da carne, o qual eu já vou falar daqui a pouco, né? A natureza humana, e os frutos do Espírito, o que você produz depois que você sai do batismo, que você passa a produzir e a viver. E aí ele fala assim, o versículo de número 24, ele diz assim, ó, Gálatas 5, 24, ele diz assim, ó, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus já... Cortou o sinal aí da minha internet, então vou continuar aqui agora. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza humana. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, tal. Então ele está falando aqui que as pessoas que agora pertencem a Cristo Jesus, elas já crucificaram a sua natureza humana. Ou seja, a partir do momento que você desceu lá as águas do batismo, que você agora ressuscitou para a vida espiritual, querido, lá ficou as ações pecaminosas, as coisas erradas, as tuas atitudes, o teu comportamento, a tua vivência mudou agora. Você tem que levar na risca de mudar essas coisas. Então, portanto, assim, não adianta apenas você ser uma pessoa boa, porque de ser uma pessoa boa não vai fazer você entrar no céu. Ser uma pessoa boa não te dá o direito de você entrar no céu. Escute o que eu estou te falando. O Luiz aqui não está condenando você e nem é dono da verdade. Eu só estou passando o que está escrito na palavra de Deus. Jesus foi bem claro para Nicodemos. Jesus foi bem claro. Quem não nascer da água e do Espírito, eu vou ler aqui para não ficar apenas na minha palavra. Olha aqui que Jesus fala para Nicodemos.
Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Preste bem atenção no que eu vou ler aqui. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu espero que as pessoas ouçam, meditem, né? Olha o que Jesus fala para Nicodemos. Versículo de número 3. Jesus respondeu para Nicodemos e diz assim, ó: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta para Jesus: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer de novo? É isso que ele estava achando, que Jesus estava querendo dizer, que daí o homem tinha que voltar para a barriga da mãe, para o ventre da mãe, para nascer de novo? Não, aí Jesus vai dizer assim, ó: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Preste atenção nesse texto que eu vou falar depois. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Então, para mim finalizar o assunto da crítica com respeito a quem fica crente, a pessoa fez a coisa certa. A pessoa fez a coisa certa. E o que eu mais ouço é as pessoas dizerem assim: não, o cara estava lá fazendo tudo errado, agora era o maior pecador, maior praticador de coisas erradas, agora ficou crente e quer que os outros fiquem crentes também. Que bom que ele fazia essas coisas, aceitou a Cristo Jesus, veio para a igreja e agora está um crente em Cristo Jesus. Se ele perseverar em fazer as coisas certas como Deus quer, não ser apenas uma pessoa boa, ele está trilhando o caminho da salvação. Agora cabe a você que critica os outros de mudarem de vida, de deixarem aquela vida e ser um crente. Cabe a você também fazer a mesma coisa. E vou falar para você, você precisa fazer isso. Porque se você vive na vida errada, na prática das coisas erradas, pode ter certeza que tu não vai alcançar a salvação se você não mudar de vida. Se você não deixar a vida que você está vivendo, não se tornar um crente em Cristo Jesus, não haverá salvação para você. Eu afirmo isso aqui sem medo de errar. Não é para que você fique bravo comigo, não é para que você se ofenda, não é para te cutucar, ou te machucar, ou te magoar, te ofender. Não é isso. É para abrir o teu olho. Porque se você não mudar de vida, não tem como entrar no reino de Deus. Você vai continuar sendo natureza humana, como Jesus falou para Nicodemos. Porque você só vai se tornar só vai entrar no reino de Deus quando eu me tornar espiritual, quando você se tornar espiritual. Se você se tornar espiritual, Jesus voltar ou você morrer, é céu para você. Mas se você continuar na vida carnal, infelizmente é perdição eterna. Agora vamos entender o seguinte: vida espiritual. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 5. Nos diz a palavra de Deus assim, ó. Veja bem, Jesus estava falando da pessoa que... Jesus falou para Nicodemos que a pessoa que nasce de pais e mães humanas, como nós todos nascemos, nós somos de natureza humana. Mas o espiritual, Jesus estava falando, certo? O espiritual, Jesus estava falando que ele tem que nascer da água e do Espírito, para ele ser uma pessoa espiritual, né? Então uma pessoa, olha o que acontece com uma pessoa espiritual e com uma pessoa que ela é carnal. Olha, presta atenção aqui, ó. Versículo de número 5 diz assim, ó: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Ou seja, a pessoa que ela nasce de pai e mãe, como Jesus falou, ela continua sendo uma pessoa de natureza humana. E aqui a Bíblia está dizendo que ela é controlada por esta natureza humana. E depois nós vamos ver o que uma pessoa controlada pela natureza humana ela faz. E não é coisa boa.
segundo a Bíblia, ela não faz coisa boa. E mesmo que ela seja uma pessoa controlada, que ela seja uma pessoa boa, a vivência dela, por ser de natureza humana ainda, ela não tem direito à salvação. Ela continua sem direito à salvação. Entende? Aí eu vejo uma pessoa falar, volta e meia por aí na TV, nas redes sociais, um grande pastor ainda, um grande pastor. Cada um vai prestar conta diante de Deus o que cada um fala. Só que eu prefiro, olha só, eu não tenho como afirmar uma coisa quando a Bíblia está afirmando outra. Por exemplo, esse pastor, ele ensina que lá no céu vai ter surpresas, que lá vai entrar pessoas que não se decidiram nada pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada aqui, e a gente vai ver elas lá. Pois olha, entre essa pessoa dizer isso e a Bíblia dizer outra coisa, eu prefiro ficar com a Bíblia. É por isso que o mundo está perdido hoje, porque as pessoas não estão mostrando como eu estou mostrando aqui para você. Eles não estão mostrando aqui como eu estou mostrando para você. Eu estou mostrando aqui para você que para você entrar no reino de Deus, para você ser salvo, você precisa descer as águas do batismo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, deixar da vida que você vive e viver a vida que Deus quer. Mas Luiz, qual é a vida que Deus quer? Nós vamos ver para frente qual é a vida que Deus quer. Aí então ele diz assim que essas pessoas que nascem de pai e mãe humano, como nós somos nascidos, e não descemos as águas do batismo, nós somos controlados pela natureza humana. Daí ele diz assim, mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Ou seja, aí a pessoa que desceu as águas do batismo e se tornou espiritual, agora ela é dominada e controlada pelo Espírito de Deus. Não é mais pela natureza humana, como está o versículo anterior. Mas olha as consequências de uma e de outra, preste bem atenção. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Você está entendendo? Olha as consequências. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, olha a consequência. Olha como é, veja bem, preste atenção no que eu estou falando, pelo amor de Deus. E não fique com raiva de mim pelo que eu estou dizendo, mas tente prestar atenção e raciocinar e pensar, poxa, será que o Luiz está falando uma coisa aí que, olha, eu tenho que abrir meu olho. Olha a consequência, diz assim, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Primeiro, se torna inimiga de Deus. Segundo, não pode obedecer à lei de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. E o versículo de número 9 diz assim, quem não tem o Espírito de Cristo, que não é uma pessoa espiritual, não pertence a Ele. Você está entendendo a gravidade disso aqui? Você está entendendo a gravidade disso aqui? A Bíblia está dizendo que a pessoa que ela ainda continua na natureza humana, isso aqui, posso estar enganado, tomara que não, mas isso aqui vai causar um revertério, porque tem muita gente que está na sua religião, vivendo a sua vida, seja ela evangélica, católica ou não, né? E eu falo evangélica também porque tem gente que se batiza, desce as águas do batismo, está dentro da igreja, mas ela não vive nada. Daí o que aconteceu com ela é isso aqui, Ela voltou à prática das coisas da natureza humana e ela morreu espiritualmente e ela não tá mais, não tem mais vida espiritual. Ela não é mais uma pessoa espiritual. E aí tanto aquela que não saiu da vida natural e veio para a vida espiritual, isso aqui é duro o que eu vou dizer. É duro, mas é a verdade que está escrito aqui, A pessoa não saiu da vida natural e veio para a vida espiritual. E a pessoa estava na vida espiritual, mas relaxou, deixou morrer a vida espiritual. Ali está escrito, morreu espiritualmente. E agora, tanto uma quanto outra é
duro que eu vou dizer. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo, mas eu estou lendo o que está escrito. Essas pessoas, elas se tornam inimigas de Deus, elas não podem obedecer à lei de Deus, porque elas estão dominadas pela natureza humana, e elas não pertencem a Cristo. Olha o que está escrito, eu vou ler de novo aqui, para não ficar que é minha palavra. Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 7, diz assim, por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não podem obedecer à lei de Deus, e de fato não pode obedecer a ela. Então ela se torna inimiga, não pode obedecer à lei de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. E o 9, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. É grave. Daí eu pergunto assim para você, adianta você estar dentro da igreja 10, 15, 20 anos, você não orar, não jejuar, não meditar na palavra, você sabe que não deve falar palavrão e fala, você sabe que não deve mentir e mente, você sabe que não deve roubar e rouba, você sabe que não deve desejar a mulher do próximo, ou uma mulher na rua que você não é casado, ou um homem ou marido das outras. Se você sabe que você não pode andar causando sensualidade com o teu corpo, que está escrito na Bíblia, que a condenação da parte de Deus, da mulher e do homem que causa sensualidade, e hoje é uma coisa que está aí na mídia, seja na internet ou na TV, todo mundo, não, porque você ser sensual é lindo, é maravilhoso, incentivando as mulheres a serem sensuais, é pecado gravíssimo diante de Deus, o homem e a mulher que pratica ou apoia a sensualidade, feminina ou masculina, não importa. Você pode dizer, mas que sensualidade pode ter o homem também é sensual. Aos olhos da mulher, o homem causa sensualidade. Eu posso ser feio, careca, gordo, barrigudo, mas tem mulher que gosta disso aí. Você não concorda, não acha, mas tem mulher. Assim, então, a sensualidade é causada, seja pelo homem ou pela mulher. Então, se eu vivo nessas práticas erradas, na murmuração, falando mal do outro, inventando mentira um do outro, caluniando, né, na bebedeira, nas farras, nas orgias, nas festanças, Luiz, isso aí também está na palavra de Deus. Todas essas coisas, daqui a pouco eu já vou ler. Então, é duro dizer isso, mas se você vive essa vida, e esse dia eu conversando também com a outra pessoa, e ele tem essa vida, ele vive na bebedeira, nas festanças, nos bailão, nas coisas erradas, nos vícios, né, nas palavras inadequadas, e ele falou assim para mim, Luiz, eu faço tudo isso, mas eu sei que tenho Deus na minha vida, sabe, e eu dobro o meu joelho, faço as minhas orações, e eu creio na Bíblia, eu sei que está tudo bem entre eu e Deus. Pois eu quero dizer para você, quem sabe você tem esse mesmo pensamento dessa pessoa, quem sabe você pensa assim, eu quero dizer que você está enganado. Você está enganado. Porque todas essas coisas aí que você pratica, essa pessoa estava fazendo, são obras da carne. E está escrito na Bíblia, depois eu vou ler, você vai ver. E a Bíblia diz que isso aí são iniquidades, são pecados diante de Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 59, capítulo de número 2, lá fala que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o segundo detalhe aqui que eu estava falando. A pessoa que vive de acordo com essas obras da natureza humana, está ali escrito, ela não pode, ela é inimiga de Deus, não pode agradar a Deus e não pertence a Cristo. E aí eu estou citando Isaías 59, 2, que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então eu pergunto assim, se você vive essa vida, como é que você pode então, depois desses versículos, e tem outros versículos, outros textos, que eu posso citar para você, que diz que a pessoa que vive nessa vida, nessa prática, ela está separada de Deus. Como é que você pode ter Deus na tua vida? Se você está separado. Mas eu tenho Deus dentro de mim. Não. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Mas também a Bíblia diz que se o templo, o nosso corpo, que é o templo de Deus, se ele estiver impuro, sujo,
o Espírito Santo de Deus não habita. Não habita. Então como é que se eu vivo uma vida dessa, praticando as coisas erradas, no pecado, sujo na lama do pecado, como é que o Espírito Santo vai habitar dentro? Não vai. Eu prefiro acreditar na Bíblia, que ela diz que não, do que acreditar em você, que diz que faz todas essas coisas erradas e diz que tem Deus na tua vida. Não fique bravo comigo, não fique ofendido comigo, mas eu só estou abrindo o teu olho. Só estou abrindo o teu olho. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, no capítulo capítulo 4 e o versículo 22 diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis, ou seja, desvista o teu corpo. É como tirar a roupa. Tire a roupa, diz assim, no sentido de quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Quem que é o velho homem que a Bíblia diz? O velho homem que peca, que age, que faz as coisas erradas, que não agrada a Deus. O velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E aí ele diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então como é que eu posso viver uma vida certa se eu como é que eu posso ter Deus, aliás, na minha vida, dentro de mim, como afirmou aquele rapaz para mim, que ele tem Deus, ele faz a oração dele? Primeiro eu quero dizer para você que a Bíblia diz o seguinte, isso aqui é cruel, que eu vou dizer aos nossos olhos humanos, é cruel, mas é verdade, gente. A Bíblia nos diz que Deus não ouve oração de pecadores, mas não no sentido de ser humano pecador, mas daquele que vive na prática do erro e do pecado. Deus não ouve a oração de pecadores, pessoas que vivem na prática do pecado. A Bíblia diz isso. Deus não ouve a oração. Então como é que eu vou dobrar o meu joelho e vou orar a Deus se eu vivo uma vida completamente errada? Se eu não me arrependo todos os dias dos meus erros, como é que Deus vai ouvir a minha oração? Eu preciso estar lavado e purificado. Por isso que a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que a Bíblia nos diz que nós temos que nos lavar no sangue de Jesus e termos as nossas vestiduras espirituais brancas, lavadas, redimidas. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que viver uma vida justa, santa e piedosa. Eu vou ver se eu consigo achar o texto aqui. Um texto, depois eu vou tentar achar o outro, que é o mesmo sentido. Está aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo, quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 23 diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam o quê? Preste atenção, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Íntegros e irrepreensíveis. Como é que eu viver uma vida errada? Eu acho que estou agradando a Deus e estou vivendo a minha vida e Deus está concordando e está me abençoando. Eu estou tendo vida com Ele? Não tem. Olha, Efésios capítulo de número 1 e versículo de número 4 diz assim, assim como nos escolheu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, como Deus é onisciente, Ele já sabia que nós ia pecar, Ele já preparou a salvação para nós ficar à disposição.
porque nós iríamos pecar, e aí nós teríamos que recorrer à salvação através da morte de Jesus para poder alcançar a eternidade com Ele. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E agora? E agora? E agora? E agora, meu amigo? E agora, meu irmão? Aí eu vou finalizar aqui lendo para você o que a palavra de Deus nos diz. Quais são as obras que a nossa natureza humana pratica? Quais são as obras? Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19. Diz assim, ó: as coisas da natureza humana. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, olha aqui, ó, as bebedeiras. As bebedeiras, a Bíblia está condenando as bebedeiras. Você que está acostumado a viver a tua vida na bebedeira, se embriagando na cerveja, no vinho, na cachaça, é pecado diante de Deus, é obra da natureza humana e é pecado diante de Deus. Quer ver a consequência? As bebedeiras, as farras, que é as festanças, as bagunças e outras coisas parecidas com essas. Repito e disse que os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. As pessoas que fazem isso não herdarão o reino de Deus. E agora? Como é que você, vivendo essa vida que você vive, você acha que está agradando a Deus? Efésios, capítulo de número 4 e versículo de número 22, diz assim: portanto, abandonem a velha natureza, que é a natureza humana. A velha natureza é a natureza humana. A nova natureza é a natureza espiritual. Então a Bíblia está dizendo assim, ó: abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza. A nova natureza é espiritual, criada em Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. A natureza correta, a verdadeira natureza e correta é a nova natureza espiritual. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade sobre a vida de vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar e fique a fim de viver bem, a fim de viver honestamente, poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé. Entendeu? Aí a consequência: abandonem toda amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritaria, insultos, maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus perdoou. Assim, por meio de Cristo Jesus, perdoou vocês. Outra coisa, o perdão. Tem muita gente que diz assim: não, mas eu não perdoo ninguém, eu não perdoo os outros, não perdoo o fulano porque ele fez isso, fez aquilo, ele não merece perdão. Pois Jesus afirmou assim, ó: se você não perdoar o teu irmão, o vosso Pai que está no céu também não vai te perdoar.
Aí eu te digo assim, se você não perdoa quem fez coisa errada para você, perdoar não quer dizer que você tem que voltar a viver com ele. Perdoe ele e siga a tua vida, viva a tua vida, mas perdoe. Não fique com raiva, com ódio, como está escrito aqui, ó, acabei de ler. Não fique com raiva, não tenha ódio, perdoe. Então como é que se você não perdoa os outros, se você não tem o perdão de Deus, Jesus diz que quem não tem o perdão do Pai não tem comunhão com Ele. Jesus disse, o apóstolo João, na verdade, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, ele fala que aquele que diz que ama a Deus, mas não perdoa e tem ódio do seu irmão, não conhece a Deus e não tem Deus na sua vida e vive na escuridão. E aí você vai me dizer o quê? Não adianta você querer dizer que tem Deus na tua vida, que acredita em Deus, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Que você não vai ter comunhão com Deus, não vai ter as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque você está vivendo na vida carnal. Você não está vivendo na vida que agrada a Deus, não. Eu espero que você entenda isso, compreenda isso e viva isso. Eu espero que você compreenda, entenda e viva isso. Olha, vocês viram que eu li antes ali quais são as obras da carne, né? Quais são as obras da natureza humana. E a palavra de Deus, ela é tão rica sobre isso, sobre a vivência da obediência da palavra de Deus. Colossenses, deixa eu ver se eu não me engano, é Colossenses capítulo de número 3 e versículo de número 10. Diz assim, ó, o 5 em diante já fala assim, ó: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois por causa dessas coisas é que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Livrem-se de todo o ódio, de toda a raiva, das paixões, dos sentimentos de ódio. Que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam um para os outros. Isso está no capítulo 3, versículo de número 5. Daí ele fala assim, ó, e se revistam com a nova natureza. Qual é a nova natureza? É outro texto, além de Efésios 4:22. É a nova natureza, se revistam da nova natureza. Essa nova pessoa que Deus e seu Criador está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então a palavra de Deus, queridos, eu vou parando porque o vídeo já está grande demais. A palavra de Deus, ela é rica em ensinamento, em orientações, para que nós abandonemos a velha natureza, o velho homem, deixemos de lado as práticas das ações da natureza e venhamos e nos convertemos a Cristo Jesus para viver uma nova vida. Olha o que Jesus falou lá: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo disse que no capítulo 6 de Romanos, ele diz que nós temos que descer as águas do batismo para viver uma nova vida na presença de Deus, agora, a partir de agora. Então, você está vivendo uma vida assim, na prática das coisas erradas, dos desejos da carne? Eu li ali, ó. Volta o vídeo atrás um pouquinho aí depois e presta atenção nos textos que eu li. Você está vivendo na vida de bebedeiras, de festanças, de orgias, de sexualidade, sexo para cá, sexo para lá, desejando a mulher na rua, a mulher do próximo, desejando o marido dos outros, ou um homem lá na rua, vivendo na vida de falar palavrão, de falar besteiras, de xingar, vivendo na vida de odiar, de não perdoar, de caluniar, de difamar. Está ali na palavra, apesar de que eu não li, mas está ali, para não caluniar, não difamar, não falar mal dos outros, não ficar botando defeito nos outros.
Se você é uma pessoa que não tem vida com Deus, vida de altar, de oração, de meditação da palavra, de obediência, uma vida dedicada espiritualmente a Deus, não de religião, não de igreja, mas se você não é essa pessoa, eu digo para você, mude de vida enquanto é tempo, porque essas coisas só podem ser mudadas enquanto estamos vivos. Depois de morto, não se engane. Tem ensinamentos por aí que diz que você vai lá pro purgatório, lá você vai ter uma chance de se revigorar e ainda ter misericórdia de Deus. Isso é mentira, não está na Bíblia. E a Bíblia fala que aquele que morre no pecado, morre na natureza humana, ele vai para a condenação eterna, e de lá ele vai ser ressuscitado no último dia, no julgamento final, só para ouvir a sentença que está sendo condenado ao lago de fogo que arde com enxofre, que é pior que o inferno. É o que a Bíblia diz, não é história de carochinha minha, não. E é o que a palavra de Deus diz, é o que Jesus falou. Jesus falou muito sobre isso aí. Jesus falou muito sobre o inferno, sobre a perdição eterna. Então antes você assim dizer assim, Luiz, tu é um mentiroso, tu é um falso com essas coisas aí. Não, você vai pecar se você estiver fazendo isso, porque você vai estar me difamando, vai estar me caluniando. Isso é pecado. Vai lá, estude a palavra de Deus, veja a verdade, e aí depois vá, tire as tuas conclusões você mesmo. Porque é sério o negócio. Para nós poder ser salvo, vai ser complicado para nós alcançar a salvação. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Se você quiser passar para alguém esse vídeo aí, ou aprender alguma coisa mais nesse vídeo aí para explicar para os outros, faça. As pessoas precisam ouvir a verdade e ela não está sendo ensinada, tá bom? Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.